Vamos lá, voltamos aqui. Caiu, mas voltou. Tinha dado erro na conexão. E agora a gente está de volta. Vou esperar a galera voltar aí. E a gente continua. A galera voltando aí. Alexandre Linhares. É isso aí, irmão. Muito bom. Bom, vamos lá. Voltando ao que a gente estava falando. Então a gente vai analisar o cenário, né? De como parou a sua academia, como parou a sua atividade coletiva. A gente vai tentar entender, né? Gerar uma reflexão em você do que é a sua academia, né? Qual o seu nicho de mercado. E depois a gente vai falar da reabertura das academias. Será que as coletivas vão voltar, né? Ou será que não vão voltar? Ou será que vão voltar num momento posterior? Bom, então vamos começar com essa análise de cenário. Como é que era a tua academia? Porque se a tua academia era uma academia que vendia musculação e ginástica, que vendia só musculação, ou que vendia pacotes separados para diferentes atividades, você vai precisar se repensar. Você vai precisar olhar novamente para o seu negócio e transformar o seu negócio. Quer uma dica boa? Agora é o momento de transformar. Eu tenho visto em todos os grupos de gestores, infelizmente todos, tá? Eu não participo de poucos não, todos, sem exceção, os gestores estão mais preocupados com comprar álcool em gel, em saber qual o melhor fornecedor de álcool em gel, em saber de totemzinho de álcool em gel, em saber de qual empresa de sanitização mais barata, quando na realidade eles esqueceram completamente do negócio deles. Quando na realidade o que se deve pensar são estratégias para a academia. O álcool gel ou a sanitização vai ser em qualquer lugar. Ele não tem que se preocupar com isso agora. Não é a Terceira Guerra Mundial que vai acabar o álcool em gel do planeta. E tem mais. Muitas dessas academias, o cara economizava papel higiênico no banheiro, desligava o chuveiro quando o aluno demorava muito e está pensando em álcool em gel. Filhão, você vai gastar litros de álcool em gel por dia. Litros. E tenha certeza que se a sua preocupação é álcool em gel, a sua preocupação ela vai acabar muito rápido, porque o seu negócio vai acabar muito rápido. Se você está sobrevivendo a essa pandemia, quando a academia reabrir, se você tem um pensamento só em coisas, o teu negócio vai estar fadado a não sobreviver. Vai ter um respiro, mas não vai sobreviver. Então, como é que a gente pode entender esse mercado? São poucas as academias, infelizmente, que entendem que as atividades coletivas elas são fundamentais dentro da academia. As atividades coletivas são a alma da academia. E se você não percebeu ainda a força das atividades coletivas, é porque simplesmente você não olhou para o lado. O modelo americano, o modelo low cost que chegou aqui no Brasil com a rede Smart Fit, ele chegou sem coletivas. Eram ofertados equipamentos de última geração, um espaço maravilhoso, um professor que é um número do CREF lá dentro da sala, que simplesmente está lá só para cumprir a lei, e o cara te alugava o equipamento. Eles precisaram se transformar. A segunda maior rede de academias do mundo precisou se transformar porque entendeu que as atividades coletivas são o que fazem a diferença. Não adianta você querer, não, mas na Alemanha, mas na China. Cara, é outra cultura. É outra cultura. Vai entender o povo latino. Olha lá, vai olhar a Itália, vai olhar a Espanha, como é que é o fitness lá. Olha as atividades em grupo nesses países. Olha, por exemplo, o ciclismo indoor, que é a nossa especialidade. Olha o ciclismo indoor nesses países. São ginásios com 60, com 100 bicicletas. Eu vi um vídeo agora do retorno de um ginásio de ciclismo indoor na Itália.
né? E eles levaram as bicicletas para a quadra do ginásio. Então tá rolando aula, o professor tá dando aula num palco e as bicicletas numa quadra, né? Uma quadra de futebol, de basquete, enfim, uma quadra polivalente. Então as atividades coletivas, elas são a alma da academia. E não dá, e eu vou ser muito transparente nesse bate-papo nosso, não dá para você simplesmente achar que isso vai mudar. Achar que num passe de mágica, quando você reabrir a sua academia, isso tudo vai mudar e as suas atividades coletivas vão encher. Não, não vão. A mentalidade que você precisa para as suas atividades coletivas serem sucesso já deveriam ter sido construídas lá atrás e não agora. Então, o que você pode fazer é tentar organizar para depois as suas atividades coletivas serem vencedoras. E não agora. Agora eu tenho recebido muitas solicitações, enfim, muita gente me perguntando como eu faço para manter as minhas aulas ao vivo cheias, as minhas lives do Instagram cheias. E aí eu faço uma pergunta de retórica. A tua aula era cheia antes? Era. Quem chama para essa aula? É a academia ou é o professor? Quem chama para a rede social? Que seja a rede social da academia, tem que ser. Mas quem faz esse movimento? É a academia ou o professor? Ah, é a academia. Cara, então você está no lugar errado, você ainda não entendeu o que é a atividade coletiva. E aí a gente ia aprofundando um pouquinho mais o nosso papo para as atividades coletivas, né? Nesse momento de pandemia. Logo, para quem não sabe, eu sou diretor do Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro, e logo no início, né, na primeira tacada, antes da gente emitir a nota técnica, enfim, a gente procurou evitar as atividades coletivas, meio que no susto, e eu também embarquei nessa. Sabe por quê? Porque o que vem na nossa cabeça e vai na cabeça do seu aluno é que a atividade coletiva é aglomeração, é galera, suor, é todo mundo se abraçando, é todo mundo no uhul. Então a nossa primeira reação é afastar. Não, atividade coletiva não vai poder ter na minha academia, porque a aglomeração é maior galera, é todo mundo junto. Mas eu vou te mostrar aqui que se você pensa isso, o título da live está certo. A atividade coletiva vai acabar. Mas a gente tem uma saída, a gente tem uma maneira de pensar e de encarar o mercado, não de uma maneira nova. Eu não vim aqui te trazer solução super engenhosa, como tem um monte de consultor fanfarrão fazendo por aí, dizendo que vai te tirar do buraco. Porque você está no buraco, eu estou no buraco, todo mundo está no buraco. E vai continuar. Agora, quem for resiliente o suficiente e humilde o suficiente para desmontar a sua academia e remontar, essas pessoas vão sobreviver. Eu estou prestando consultoria para uma grande academia aqui no Rio de Janeiro, que o cara simplesmente desmontou a academia completamente. Sabe o que é completamente? Ele desmontou 3 andares de academia e está reestruturando. É isso, tem que ter humildade o suficiente para fazer isso. Eu reestruturei o meu modelo de negócio aqui do meu estúdio. Só que tem muito dono de academia que acha que só porque tem uma academia é o Edgar Corona do seu bairro, e aí o cara não quer mudar. Esse cara que não mudar, esse cara que não tiver resiliência, não tiver humildade para entender que a dinâmica de funcionamento social, e esquece esse negócio de o mercado fitness, porque as academias, esquece isso, é social, é toda a sociedade planetária. Então não pensa que você tem um rei na barriga, que você é diferente de 8 bilhões de pessoas. Não, isso vai afetar o seu negócio. E se você não tiver a capacidade de entender isso, você vai ficar pelo caminho. Lamento te dizer. Mas, fechando esse parênteses, as atividades coletivas, elas sempre foram, por isso que eu disse, eu não estou trazendo nenhuma solução nova, elas sempre foram assim. Só que existem academias, existem modelos de negócio que entendem, que percebem isso. Alô, Maurição, meu gestor, meu patrão, saudade de você, obrigado pelo papo de hoje de manhã, hein? Obrigado, irmão.
Olha aí, a gente falando de atividades coletivas, acabou de chegar um monstro das atividades coletivas aqui, ó. Marquinhos Santos. Falou de ciclismo indoor, falou desse cara. Pergunta para esse cara se a pandemia tá ruim para ele. Pergunta para esse cara, ele é dono de academia, pergunta para esse cara se ele não se reinventou, se ele não criou um produto que muito provavelmente está até melhor que a academia hoje em dia. Mas por quê? Porque tem humildade e resiliência. E porque caras como ele, como Marquinhos, como Fábio Amed, como Tony Maciel, como a nova geração Felipe Barbosa, Fábio Tostes e muitos outros. Olha lá, 130 bikes na rua. 130 bikes na rua. Tá brincando. Então, Marquinhos, tô quase chegando lá. E não bati na 130 não, mas a gente bate 100 essa semana. Então, a gente, esses profissionais, durante muito tempo, e eu tô pegando exemplos agora, né? Se a gente for mais para trás, tem muita gente muito boa, né? Dudu Neto, Marcelo Costa, Fernando Fofão, né? Uma galera boa demais que fez a diferença, que criou tribos, que criou cultura dentro do fitness, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. As atividades coletivas, elas sempre foram agregadoras. Então não estou trazendo nenhuma novidade aqui. Só que se você, durante o seu modelo de negócio, achou que a atividade coletiva era uma salinha com um professor contando 1, 2, 3, 4 lá com a animação de uma preguiça que dormiu mal, um cara que não tem o menor preparo, que foi certificado pelo YouTube, um cara que não tem qualquer nível de interação com seus alunos, uma sala que não tem material, que você acha que uma boa aula de localizada é com uma barra de alumínio e 2 caneleiras de 3 quilos pendurada na ponta. Não vai dar certo, filho. Não vai dar certo. Vai pro buraco. E não é agora que você vai mudar essa mentalidade. Agora você tem a oportunidade de reconstruir. Mas não é no meio de uma pandemia que você vai achar que a sua academia vai bombar de live e você vai ganhar dinheiro do Gympass, porque o Gympass está pagando para quem assiste live, ou que você vai ter 5.000 seguidores porque suas lives são muito legais. Não vai. Porque isso é um trabalho de construção ao longo do tempo. Isso é um trabalho que já deveria ter sido feito e já deveria ter sido valorizado. Eu vou trazer aqui, falamos já, né? Aqui a gente não mente, a gente fala a vida real. Eu falei de diferencial na atividade coletiva, entrou o Marquinho. Né? Vê aí o Fábio Tostes. A gente, né? O mercado se degladiando pelas lives no Instagram e o Fábio Tostes com mais de 1.500 pessoas assistindo as lives abertas dele e com um produto com quase 10 turmas fechadas, com 40 pessoas em cada turma para fazer a aula dele. E aí? Por quê? Foi agora isso? Não, ele já vem construindo isso há anos. E aí eu vou bem lá atrás. Eu sou de um tempo, eu nasci nas atividades coletivas e eu sou de um tempo que a atividade coletiva fervilhava. Algumas academias ainda mantiveram essa cultura. E são essas academias que estão saindo lá na frente. Que hoje estão saindo lá na frente. Hoje estão ganhando dinheiro. Hoje, com tudo fechado, essas academias estão conseguindo monetizar. Ah, mas você vai contar o segredo para... Não tem segredo. Eles já fizeram lá atrás. O que você está fazendo agora é para sobreviver. Eles estão colhendo os frutos do que eles fizeram lá atrás. Então não tem o que fazer agora. Olha o Marquinho dando um recado aí. Né? Exatamente. É isso aí. É perfeito isso. Né? A gente plantou lá atrás. Nós criamos autoridade, tivemos a possibilidade, né, de criar produtos, e aí a gente falou de criatividade há um tempo atrás, e simplesmente as coisas, elas fluem, né? Elas simplesmente fluem. E aí a gente falando, né, desses caras, né, o que eu chamo de popstar, né, os grandes profissionais de atividades coletivas, não são só esses profissionais. Não são só profissionais. Existem empresas, né? Durante muito tempo, no início do século XXI, né? No início dos anos 2000, a Body Systems, hoje a Les Mills,
ditou regra de atividade coletiva durante muito tempo. Eu dava aula de 7 programas da Body Systems, né? O meu mais forte era o Body Combat, e eu ficava pau da vida quando eu tinha 50 alunos na minha sala de Body Combat, sexta-feira, 6 horas da tarde. Era normal isso. Aulão, a gente reunia 4, 5 academias num ginásio com 500 pessoas fazendo aula. Era normal, né? Hoje em dia, existem ainda empresas que entendem essa dinâmica, né? Por exemplo, eu discordo da metodologia de treinamento, mas eu concordo 100% com o modelo de negócio do Velocity. Vou repetir, eu discordo 100% da metodologia de treino, mas eu concordo 200% com o modelo de negócio dos caras, que é criar grupo, que é criar comunidade, que é criar a relação entre cliente e cliente. É isso que as academias não entendem. As atividades coletivas, elas geram a relação entre cliente e cliente. E isso aqui é mágico. Isso aqui não tem consultor, isso aqui não tem tabela mágica, mentoria de 5 passos do sucesso, 8 formas de ficar rico. Isso é blá 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 de fórmula do lançamento, que dá certo, mas isso é blá blá blá. Porque não tem. O relacionamento entre cliente e cliente é mágico. É óbvio que você vai ter, né, ferramentas para estimular isso. E a principal ferramenta, para não dizer a única, a principal são as atividades coletivas. E aí, se tiver algum profissional de musculação aqui, desculpa, né, mas isso é um dado estatístico. Desculpa o que eu vou falar se você é profissional de musculação. Se você pega qualquer praticante, eu já fiz esse estudo, eu faço esse estudo praticamente em todas as academias que eu faço consultoria. Você pega a maioria dos praticantes, né? E você pergunta qual o nome do professor que montou a sua série. 70% não sabe. Agora, mais de 96% dos clientes que fazem as atividades coletivas vão para a academia para fazer a aula do fulano. E não é eu vou para a academia fazer a aula de spinning. Não, eu vou para a academia para fazer a aula do Marquinhos. Eu vou, por exemplo, eu tenho a dura missão de bater horário com o Tony Maciel, que é só o melhor professor de ginástica localizada do Brasil, talvez. E as alunas, quando chegam na academia, ou depois de fazer, ou antes de fazerem a aula dele, e aí, vamos pedalar hoje? Ela, vou daqui a pouco, mas primeiro eu vou fazer Tony. Não é fazer ginástica, eu vou fazer Tony. Vou fazer a pessoa. Então, se você, academia, não entendeu que você está no ramo de pessoas, filhão, fecha rápido, aproveita, diz que foi o Covid, arreia as portas e vai vender outra coisa. Porque a atividade física é só a ferramenta. A atividade física é só o caminho. O destino, o parafuso que a gente aperta são as pessoas. E o principal catalisador desse relacionamento de pessoas é o profissional de atividades coletivas. Não é a sua escada. Eu vejo isso, cara, meu Deus do céu. Academia, cara, vou revolucionar agora, vou comprar uma escada. Pra quê? Paga 40 mil no raio de uma escada. Aí compra 5 escadas. Achando que vai melhorar a fidelização do seu cliente. Não vai. Não vai. Investe num professor, aí paga R$12 hora aula para um professor de ginástica, que é uma aula cheia. Não vai. Um professor de ginástica bom é caro. A gente está falando de gente. É igual o Neymar. É igual o Cristiano Ronaldo, é igual o Messi. Você quer um cara bom, você vai pagar caro, mas o cara vai te dar retorno. Por exemplo, o Baiano, quando saiu da Rio Sport Center há 6 anos atrás, ele levou 300 alunos para a Bodytech, 300, pagando R$450, faz a conta, 120 mil mês, que o cara saiu de uma empresa e foi para outra. E aí, será que você ainda não enxergou isso? Será que você ainda não enxergou que as academias, elas são centros de relacionamento? E o catalisador principal desse relacionamento é o profissional de atividades coletivas. Quanto melhor
for o profissional, e aí eu não estou falando de parte técnica, a parte técnica é obrigação, mas quanto melhor do ponto de vista relacional for esse profissional, quanto mais antenado com os clientes, quanto mais capaz de gerar esse relacionamento não entre ele, mas entre cliente e cliente. Ele consegue fazer aquela turma que as pessoas saem da aula dele e vão tomar café, saem da aula dele e vão almoçar, e vão viajar juntas. Isso é mágico. Eu vivi nessa época da Body Systems, eu trabalhei com um grande amigo, hoje está fora da área, só que o cara é tão bom que ele saiu da área para ser gerente de relacionamento da Bung Alimentos no Brasil. Tá? É só isso que o cara é, meu grande amigo Diego. E eu e o Diego, a gente dividia o horário, né, a grade de horários dessa academia. E a gente, e deu tão certo, isso foi instintivo no início, e depois, alguns anos depois, eu comecei a estudar o comportamento humano e entendi que a gente fez empiricamente tudo certo. Isso deu tão certo, isso foi 20 anos atrás, em 2000, a academia abriu em 2000. A gente trabalhou juntos até 2005, 2006, se eu não me lembro, se eu não me engano. Então, 15 a 20 anos atrás, deu tão certo que as pessoas da turma são amigas até hoje. Alguns se casaram, outros são padrinhos do filho de fulano, tem encontro, churrasco sempre, 15 anos depois. Ou seja, o vínculo extrapola o negócio, o vínculo extrapola a academia e o vínculo passa a ser entre as pessoas. Isso não tem preço. Aí você, dono de academia, você só precisa entender esse mecanismo, mais nada. Quando você passa a entender esse mecanismo, é só você botar a maquininha de cartão na frente. Simples assim. Só que eu prefiro investir numa escada, eu prefiro contratar um professor barato e achar que vai fazer milagre. E agora está sofrendo. E agora não tem ninguém assistindo sua live. Beleza. Vamos falar do agora, né? A gente traçou um cenário lá de trás. E o agora? Academia fechada. Pois é. Agora já é muito tarde para você tentar fazer alguma coisa. Honestamente. Eu tenho sido procurado para prestar algumas consultorias para agora. Para agora? Cara, para agora eu não tenho capacidade de te atender. Porque se fosse no início da pandemia, a gente atendeu algumas academias no início da pandemia e deu muito certo. Se fosse no início, você ainda ia conseguir resgatar, ia conseguir manter esse feeling de grupo, esse feeling de vínculo entre cliente e cliente. Ó, o Marquinho é o rei. Exatamente. É isso aí. Resgatou aluno lá de trás, eu também. Né? O cara que fazia aula com você há maior tempão veio fazer aula contigo online hoje. Mas as academias hoje, a gente está no período já, a gente já passou de um período de construção. Não dá para construir mais um produto e colocar ele online para você ter resultado. Não vai ter mais tempo. O que você vai ter tempo de fazer agora é criar um produto para quando abrir. E é isso que a gente vai falar agora. Porque o produto agora fechado, né, com a academia fechada, as aulas online, né, você devia ter construído esse relacionamento lá atrás. E não é, eu fiz há mais de um mês, logo 5 dias depois que teve, né, fecharam as academias, a gente soltou gratuitamente aí um manual, e algumas academias seguiram esse manual de processos, e o principal pilar era a construção de relacionamento entre cliente e cliente, formar as tribos, formava grupo de apoio, o grupo de apoio era liderado pelo professor daquela atividade, e o professor daquela atividade dava aula para aquele grupo. Pronto, não tem segredo nenhum, simples assim. A gente teve uma academia fechada, com pagamento recorrente, no subúrbio, que manteve quase 80% dos clientes ativos pagando. Então, não tem milagre. É construção de relacionamento. Não tem blá 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 de consultor de venda, porque isso não vai funcionar agora, a academia está fechada. As pessoas, se você falar alô, ela vai dizer que quer cancelar. E isso é natural, isso é normal, não tem nada de errado nisso.
Se você tem filho na escola, você provavelmente está se questionando para que você paga a escola do seu filho. Porque ele não está tendo aula, né? Se for pequenininho, os maiores até estão se virando. Eu na faculdade dando aula, está normal, a faculdade está funcionando normalmente. Mas é para o pequenininho, se você tem filho aí na pré-escola, né, no ensino fundamental, você está se questionando, a criança não tem capacidade de concentração numa aula online. Para que você vai pagar? E a mesma coisa a academia, né? Como é que a pessoa vai, vou pagar para ficar assistindo live? Eu assisto qualquer live, qualquer hora, só porque o professor está com o uniforme da minha academia? Então, filhão, esquece, já acabou. Não dá pra gente discutir isso agora, não vamos perder tempo. Vamos pensar lá na frente. E aí, mais uma vez, volto a falar dos grupos, né? Os grupos que eu tenho, deixa eu beber um matezinho aqui, pena que o Panda não está assistindo. Os grupos que eu faço parte, né, os grupos de gestão, todos eles, hoje estava uma discussão em um grupo até relativamente bom, né, com um nível legal, um nível de discussão de fornecedor de termômetro e álcool em gel. Cara, mas se a academia abrir, talvez um dia, e aí eu vou precisar ter o álcool em gel. Cara, vai na farmácia e compra. Mas e o termômetro? E não sei o que, vai lá e compra depois. Vai ficar discutindo, perdendo sua energia. E uma coisa tão básica. Pablinho, meu coach, olha ele aí. Pablo Costa Longa, esse cara tem muita história para contar. E aí, o que você vai fazer perdendo a sua energia, tentando dinamizar ser o melhor fornecedor de álcool em gel? Será que essa é a salvação? Será que você vai ter dinheiro para contratar uma empresa para sanitizar a academia 3, 4, 5 vezes por dia? Vai ter grana para sustentar isso? Então para de pensar nisso, cara. Começa a pensar em estratégias que vão trazer clientes para você. E não clientes novos, que vão fazer os seus clientes retornarem, né? E aí vou abrir um parêntese aqui para você ver como a coletiva é tão agregadora, né? A relação entre cliente e cliente. Digamos que vocês assistindo aí a live são os meus clientes, né? A gente está falando, eu sou um promotor e vocês são os receptores. E olha aqui o relacionamento entre clientes aí, ó. Marquinho e o Pablo se falando, matando saudade. É isso, é a mágica das coletivas. A mágica das coletivas é essa, acontecendo aqui em tempo real. Então, será que é o álcool em gel que vai te salvar? Não. Quem vai te salvar são as pessoas. As pessoas fazem a diferença em qualquer negócio. E principalmente no negócio fitness. Elas são o pilar fundamental. E o profissional de educação física, o cara que está lá na linha de frente, ele é mais fundamental ainda. Eu arrisco a dizer que ele é o seu negócio. Eu tive uma academia pequenininha do lado de uma Smart Fit, que foi para mim um case de sucesso. Eu tive 2 academias do lado de 2 Smart Fit. E a pequenininha, para mim, foi um case de sucesso maior. Porque ela era pequenininha, safadinha, uma academia de 200 metros quadrados. E a gente manteve e aumentou o número de clientes sem ar-condicionado em Campo Grande, com a Smart Fit do lado. E aí quando a gente perdeu o imóvel, né, a gente foi despejado, e no último dia de funcionamento da academia, o aluno, a gente fez um coquetel, né, tudo era festa na academia, a gente fez um coquetel de encerramento de atividade, e aí um aluno falou assim, olha, essa academia não podia ter equipamento nenhum, podia chegar aqui e não ter equipamento nenhum, mas se tivesse essas pessoas em qualquer outro lugar, eu nunca deixaria vocês. Ou seja, o aluno verbalizou o que é o comportamento. As pessoas vão para o seu negócio por causa das pessoas. Não vão porque quem vai salvar o seu negócio são as pessoas, é verdade. Né? E eu falei isso hoje, Marquinhos, 27 de maio, mas eu falo isso já lá, sei lá quantos anos atrás. Então, as pessoas, o seu professor que vai fazer a diferença.
Valoriza esse cara. E aí, se você é professor e tá me escutando, tá me vendo nesse momento, se valorize também. Se valorizar não é pedir salário alto, não. Eu me valorizei e cansei de trabalhar de graça. Cansei de trabalhar de graça. Se valorizar é você despertar o seu potencial. É você estudar, é você ser humilde e aprender com quem sabe. É você procurar o conhecimento, é você estar antenado, é você se relacionar bem, é você estar presente nos eventos. E aí o mestre Tufi, meu grande mentor Tufi Derzi, sempre falava, quem não é visto não é lembrado. Então não adianta você ficar escondido, não adianta você achar que eu ganho mal, eu não vou para lá porque eu não ganho mal. Vai ganhar mal, começa ganhando mal, todo mundo começa ganhando mal. Agora, se você achar que você não sabendo nada, né? Não sabendo nada, não sabe montar uma aula de ginástica localizada, não sabe montar um treino intervalado, não sabe o que é a relação entre intensidade e volume, vai ficar voando, como diz o Fofão, nunca não sabe de um 32 count, vai ficar pelo caminho. Então, esteja preparado para o mercado te absorver. E aí, quando a gente tiver, né, nesse momento de reabertura, como é que ele vai funcionar, né? Qual é o planejamento, qual o procedimento que eu vou ter quando a minha academia reabrir? E aí não tem receita de bolo. Só que eu vou fazer um questionamento para você. Provavelmente você está pensando em não reativar as atividades coletivas, né? Provavelmente você está falando, não, atividade coletiva eu não vou começar não, porque a sala eu vou precisar ter menos gente, porque as atividades coletivas têm muita gente. As suas atividades coletivas têm muita gente? A sua sala é tão lotada que as pessoas se esbarram durante a aula? São pouquíssimas as academias que hoje têm a atividade com o seu potencial máximo. Então, presta atenção na reflexão que a gente vai fazer juntos aqui. Quando você voltar com a sua sala de musculação, tá? Você colocou lá, disponibilizou, você tem 30 máquinas na musculação. Você vai receber 6 pessoas. Tô chutando, tá? Mas a relação é mais ou menos essa. Só que essas 6 pessoas, elas vão rodar em várias máquinas de musculação. Então o cara vai fazer 3 de 10 na cadeira extensora, vai ter que limpar toda a cadeira extensora, vai para puxada. E aí limpa toda a puxada. O cara que estava na cadeira extensora, ele sai, limpa toda a cadeira extensora e vem para puxada. Ou seja, eu estou trocando, né, os equipamentos entre os alunos, eles vão perder muito tempo limpando equipamento. E aí eu vou abrir um parênteses para quem é personal. Personal trainer, isso não é diminuir o seu trabalho. Isso é uma dica prática. Você vai ter que limpar os equipamentos para o seu aluno. Escuta o que eu estou falando. Principalmente no público A. O cara que paga caro, ele não vai querer ficar limpando equipamento. Escuta o que eu estou falando. Para depois falar, putz, é verdade, o Felipe falou isso. Então, presta atenção. O cara vai limpar a cadeira extensora, depois vai pro leg, depois ele vai perder muito tempo limpando. São várias pessoas circulando. Vamos para a coletiva. O cara vai fazer uma aula de ginástica e vai usar caneleira, halter, kettlebell e colchonete. Durante 45 minutos, ele vai usar caneleira, halter, kettlebell e colchonete. Ele não vai trocar de material. Então é muito mais simples eu limpar o material da coletiva e poder rodar os clientes. Porque os clientes não vão rodar dentro dos equipamentos. O cliente vai usar um equipamento só e vai fazer a aula, o treino dele ali. E daqui a pouco
vai voltar. Olha o Marquinhos dando spoiler aí. Exatamente, no início não vai poder ficar 1 hora. E aí o cara vai ficar 20 minutos limpando, quer dizer, 40 minutos limpando e 20 minutos treinando, né? Provavelmente vai ser agendado hora a hora e aí a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho de tecnologia daqui a pouco, como é que você pode usar. Mas aí eu quero quebrar essa tua reflexão. Será que não é mais sensato você diminuir o espaço da tua musculação? Olha a proposta que eu estou te fazendo. Diminuir o espaço da tua musculação, aumentar o espaço da tua coletiva. Sabe por quê? Porque na tua musculação você tem 30 máquinas e você vai poder atender 6 pessoas. Se a sua sala de coletivas cabem 40 e você atende na média 20, você já está com 50% da sua capacidade. Essa conta o dono da academia não faz. O que a norma técnica do conselho falou era simplesmente isso. A gente vai cortar, né? Não é nem só a norma técnica, é a nota técnica. A prefeitura já falou isso, entre 30% e 50% da capacidade. É da capacidade. Será que você funciona com a sua capacidade total o tempo inteiro? São pouquíssimas academias. Então, se eu tenho lá uma sala que cabe em 40, mas eu faço 20 na minha sala, tá ok. Só que eu vou aumentar, ampliar esse espaço e vou atender 25 em 45 minutos, ao invés de atender 6. Cara, 5 vezes mais. Você vai ter uma capacidade de atendimento 5 vezes maior se você der essa atençãozinha para as atividades coletivas. Cris Belo, minha diretora, um beijo no seu coração. A galera tá chegando aí. Bom, então, quando você quebra esse paradigma de que coletivas é aglomeração, coletivas é muita gente, coletiva, né? Então eu vou aumentar o meu espaço de coletivas e aí, quando eu falo que as coletivas vão acabar, Roberto, 2 metros quadrados para cada cliente. Pega a sua sala hoje e faz essa medida. Eu te garanto que está ou perto disso ou menos que isso. Então a gente já trabalha muito próximo a esses 2 metros quadrados por cliente. Muito próximo. Faz uma delimitação no chão, é espaço livre. Qual a metragem que ocupa um leg press 45? É muito maior. Então, a gente quando consegue clarear a cabeça e falar, opa, eu tenho um produto na mão onde as pessoas vão voltar. A cadeira extensora não conversa com o teu cliente. A esteira não conversa com o teu cliente. O profissional que está responsável pelas atividades coletivas, se ele for bom, ele vai conversar com o cliente, vai saber sobre a saúde do cliente, vai entender a dinâmica de vida do cliente, vai gravar essa dinâmica de vida do cliente para poder dar um feedback depois. É diferente, é relação muito mais próxima. E aí você vai dar para esse cara a capacidade de aumentar o atendimento dele, aumentar o seu atendimento e você conseguir atender mais pessoas por hora dentro da sua academia. Então, pensa nisso. Cara, você tem 2 cadeiras extensoras, 2 leg press, 2... Nesse primeiro momento, e entendam por esse primeiro momento, 6 meses. Porque por mais que as academias abram, elas vão continuar com uma série de ações restritivas até sair a vacina. Isso é fato. Então, esse tempinho são 6 meses para ser bom, se não for 1 ano a mais. Né? Então, para que você vai ter 2 cadeiras extensoras, 2 leg press, 2 cross, se você não vai ter gente para usar 2 cross ao mesmo tempo? Então, se você mudar, e aí foi o chamariz, né? As atividades coletivas vão acabar, porque você pode não chamar mais de atividade coletiva. Você vai chamar aquela atividade do seu novo marco. Agora a academia é assim, ponto final. Então, isso aí. Boa, Diogão. Você
colocar um processo padrão. E aí eu relativamente eu sou contra em você colocar colocar aulas para iniciantes, para intermediários, porque o cara nunca se acha iniciante. E aí a gente precisa integrar as pessoas, né? Você precisa integrar o cara que está chegando com um cara mais experiente. Então, a nível comportamental, eu sou muito contra esse tipo de método. Mas você vai precisar criar procedimento operacional padrão de uso de material. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais. Se eu tenho 40 jumps, né, na minha academia, minha sala 40 jumps é um jump batendo no outro lá. Eu não vou poder usar esses 40 jumps, eu vou poder usar 20. O que eu vou fazer com os outros 20? Vou guardar? Não! Esses outros 20 vão para os seus clientes. Esses outros 20 vão estar com os seus clientes numa espécie de comodato. Então o cara vai ficar 15 dias, um mês, não sei, não tem receita pronta. Você que vai gerenciar isso. É a sua academia que vai gerenciar isso. Então esses 20 jumps que vão estar com o seu cliente, né? Vai ficar lá 15 dias na casa dele, ele vai fazer a aula, porque você vai dar aula na academia com transmissão via streaming. E aí a gente começa a falar de tecnologia. Você vai fazer a sua aula com transmissão via streaming para o pessoal fazer de casa. Então você tem os mesmos 40 fazendo aula. Só que o que vai acontecer? 20 na academia, 20 em casa. 15 dias depois, o que você faz? Troca essa galera. Quem estava em casa vem para a academia, quem estava na academia vem para casa. Ah, Felipe, mas assim o aluno não vai aceitar. Filhão, isso é nada. A gente não tem nenhum outro parâmetro. Vocês têm que entender, principalmente os donos de academia, que nós estamos numa situação limite. E na situação limite ou é assim ou não é. Não vai ter jogo de cintura. Não tem. O que você vai fazer? Né? Marquinho, vale uma grana. Nesse momento está valendo 25 mil reais. Né? Então, quando você roda essas pessoas, né? Você dobra a tua capacidade de atendimento em 1 hora. E aí eu estou falando de aulas 5, aulas 6, aulas 7, aulas 8. E a maioria das academias, o que está pensando? Em reduzir o quadro de horários. Viu como é que a gente está indo meio que numa contramão? Pois é. E aí, só tem sucesso quem faz o diferente. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Vai fazer igual? Vai ser igual. Sabe qual é igual? 15% dos clientes voltarem em Santa Catarina. 15%. Faz as contas aí. Vê quantos 15% dos seus clientes, se eles pagam a tua conta de luz. Essa é a realidade. A realidade do mercado é essa. 5 semanas depois, a realidade de Santa Catarina, 5 semanas depois eu tenho 40% dos clientes frequentando. 40%. 5 semanas depois. E aí estabilizou. A gente está entrando na 7ª semana e está estável. Tenho acompanhado Santa Catarina bem de perto. Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, se você consegue fazer esse empréstimo, eu falei de jump, mas isso jump, é material de ginástica, é bicicleta de spinning, é qualquer coisa. E aí você amplia suas unidades de negócio, você pode criar produtos novos, você pode criar produtos híbridos, que o cara vai pagar só para fazer online. Mais barato, óbvio. Não vai cobrar o mesmo preço da academia. Vai pagar mais barato. Só que, Pablo, meu coach leu meu pensamento. Eu vou ler o que o Pablo falou, porque eu estava falando isso. Isso demanda muito trabalho de gestão. E fazer com que as pessoas entendam isso. Ah, Felipe, isso vai me dar muito trabalho. Claro. Você não quer ter trabalho, filhão? Porra, fecha. Aí não vai ter trabalho, também não tem dinheiro. O momento agora é de trabalhar muito. E não adianta ficar fazendo como eu tenho como eu tenho visto aí alguns consultores assim, vamos abrir a academia, abre lá, fulano de tal já abriu, tem que abrir. E vai abrir vai como, filho? Com que estratégia? Ou tem outros que vamos vender, semana de vendas aí, vender, bota recepcionista para vender, bota para chorar. Vai vender o quê? O cara quer cancelar a academia. O momento é de você gerar relacionamento.
Quando o cara reabrir o negócio, é gerar relacionamento de novo. É construir esse relacionamento de novo. Então, ó, se liga na dica. Aumenta o espaço da coletiva, vou ter mais gente para atender por horário. Vou manter ou aumentar o meu quadro de horário porque eu vou criar um novo produto. Não é mais atividade coletiva, é a academia do João, é essa, é isso aqui. Aproveita que você está começando do zero. Todo mundo está recomeçando do zero. E aí a sua academia vai ser a academia do João agora é assim. Tem essas atividades e esse pedacinho aqui da musculação que você vem e procedimento. Ó, se você quiser, você tem que agendar o horário, como o Marquinhos falou. As academias você vai ter que agendar o horário 1 hora por dia com um dia de antecedência. Não vai ter mais essa, vou para academia agora, acabou. Só que e aí, quando der vontade do vou para academia agora, o cara vai ter academia na palma da mão. E a academia que ele pode frequentar. E esqueci de agendar. Vou fazer a aula online, eu tenho o material da academia e amanhã eu agendo para amanhã. Daqui a uma semana, eu vou devolver o material e eu vou fazer a aula presencial. Dobrei, simples assim. E aí, cada academia vai desenvolver a sua solução. Não tem solução pronta. Não tem... isso que eu estou falando vai dar certo em algum lugar e vai dar errado em outro. Para quem tem 2 salas, pô, lindo, né? Para quem trabalha num público de um baixíssimo poder aquisitivo, se você emprestar o material para o cara vai roubar o teu material e vai embora. A realidade é essa. Alugar uma bicicleta de spinning, impensável. Né? O cara vai chegar lá com um caminhão na madrugada e vai levar o resto. Então, é cada realidade uma realidade. Cada lugar você tem que entender a sua realidade. O que você não pode fazer é ficar parado achando que, cara, o presidente, que o CREF, que o Lula, que o Trump, que os outros vão precisar fazer alguma coisa por você. Porque não vão. É você que tem que prestar as soluções. Olha o Paulinho aí, meu sócio. Aí, Marquinho, o Paulinho também tá arrebentando, hein? Estamos arrebentando. Quando você entende que, cara, Duduba, não é preconceito, é a realidade do mercado. Isso não é preconceito, é a realidade. Muitos gestores tentaram fazer isso e falaram, não vou fazer isso que eu vou perder o meu material. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para fazer cosquinha no ouvido de ninguém, falar blá blá blá, bonitinho. Eu estou para falar a realidade. E a realidade é que cada lugar vai ter uma realidade diferente. Agora, toda realidade ela é encaixável dentro do comportamento humano. O comportamento humano, ele entende que o grupo, e isso eu vou além, isso não é comportamento humano, isso é comportamento animal, né? O cachorro é assim, o leão é assim, o peixe é assim, é feito para viver em grupo. E aí se você oferece, olha a sacada aí, como diz o Marquinhos, mais uma dica de ouro, se você oferece a oportunidade desse cara viver em grupo, mantendo as recomendações de segurança, mantendo o isolamento dentro das normas, mantendo o cara consciente da saúde dele, mas ele está inserido num grupo, e estar inserido num grupo não necessariamente quer dizer que o cara tem que ficar junto, em contato. Ele vai ter o contato pessoal, né? Eu vou estar ali junto, mas eu vou ter o senso de comunidade, é construir esse senso de comunidade. Aproveita que você está começando do zero, aproveita que quando a tua academia for reabrir e já constrói esse senso de comunidade. Agora dá tempo de fazer isso. Não dá para você criar um treino online hoje, uma escola, uma academia de treinamento online hoje, um método, porque a gente já... não tem a curva da doença? A curva do treinamento online já está caindo. As pessoas já estão na expectativa da reabertura das academias. Só que, como o Paulinho falou, os treinos online não vão acabar. Eles vão continuar. E aí, eu vou ter um treino híbrido. Eu vou ter o cara treinando em casa e eu vou ter o cara treinando na academia.
esse mesmo cliente. O que eu estou falando aqui é capacidade de atendimento. A minha capacidade de atendimento vai dobrar ou triplicar se eu fizer só esse ajustezinho nas minhas atividades coletivas. E aí, quando eu falo de dobrar ou triplicar, eu estou falando de você ter pelo menos metade do faturamento que você tinha. Pelo menos metade. Não vai pensando que você vai ganhar dinheiro, que vai arrebentar, que vai ter 5 mil alunos, porque não vai. Não vai. A realidade do mercado vai ser bem diferente. O aluno idoso não vai voltar. O cara vai ficar com medo. Quem trabalha com criança, o pai não vai levar. Então tá na hora de você readequar. E aí, eu falei isso numa outra live, eu não estou interessado, e muitos donos de academia estão falando assim, não, mas tem gente que está pedindo para abrir, tem uma galera que está doida para abrir. Quem é essa galera? Você já fez uma pesquisa? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, geralmente, são os taradões lá, a galera da maromba, a galera que está doida para voltar, que vai treinar até debaixo de chuva de canivete, quando a academia alaga, o cara está lá treinando. São essas pessoas. E essas pessoas geralmente são barulhentas. Barulhentas no sentido de criar um movimento, né? E essas pessoas vão querer voltar sim. Mas, cara, essas pessoas sustentam o teu negócio? Quantas academias de marombeiro ficaram pelo caminho? Será que essas pessoas vão sustentar o teu negócio daqui para frente? Ou será que quem vai sustentar o seu negócio são os 96% da sociedade que hoje não foram para a academia, não tiveram a oportunidade de estar numa academia, mas que hoje entendem porque viram o avô, porque viram o tio que era diabético, porque viram que o primo obeso morreu de Covid, mas o Covid, ele não mata sozinho. O que mata, ele amplia a comorbidade, né? Porque a discussão da cloroquina e tal, porque ele amplia a comorbidade de quem já tem um problema cardíaco. Então a doença não mata, ela mata quem tem o problema cardíaco, quem tem diabetes, quem é obeso, quem é hipertenso. E aí, essas pessoas que nunca foram para a academia, que estão vendo, estão perdendo parentes, elas vão entender que a atividade física é fundamental. A Marinês Pereira fez uma pesquisa, né, no mercado paulista, que ela pegou um N de todos os praticantes de academia das academias que ela atende. 98%, surreal isso. É uma pena essa pesquisa ela não ter validado para virar um estudo científico. 98% dos praticantes não se infectaram. 98%. Ou foram assintomáticos completamente. Então, a atividade física, ela vai fazer a diferença, as pessoas já entendem isso. Só que elas não vão, dentro da academia, elas não vão para a academia porque não é o ambiente delas. Porque elas simplesmente vão trazer para você, né, um ambiente que não é compatível com que elas, né, com que elas acreditam, com que elas se sentem à vontade. E você, na realidade, você tem que trazer esse ambiente para elas. E esse é o momento. E essa é a oportunidade de acreditar nas pessoas, de fazer com que essas pessoas que hoje não estão na academia se sintam bem em casa. E aí você vai oferecer os seus produtos com pessoas de verdade, não é com aplicativozinho. Os aplicativos, eles são uma ferramenta para você. Eles não vão ser o seu final. Eles não vão ser o seu produto principal. Eles só são uma ferramenta. Então, eu acho que essa reflexão que a gente fez hoje, né, ela tem que ser uma reflexão agressiva mesmo, né? Porque a gente vive num momento de mudança e se não tiver uma corda, né, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. E aí eu não quero, quando as academias reabrirem, eu não quero ver 60% do mercado falindo nos próximos 6 meses. E é o cenário que se desenha.
porque os donos de academia e os profissionais de educação física, infelizmente, estão pensando apenas na sua ferramenta, em prescrição de atividade, em melhora de equipamento, quando na realidade a gente tem que entender e a gente ficou 3 meses confinado em casa, e será que a gente não aprendeu que é o relacionamento, que é o vínculo entre as pessoas que muda a vida das pessoas? Né? Então essa é a oportunidade que a gente está tendo, de fazer com que o relacionamento seja o principal elo nos nossos negócios, que seja o principal pilar de sustentação dos nossos negócios, e principalmente o relacionamento entre os clientes, principalmente o relacionamento cliente fora da academia, né? E aí, para a gente fechar, a maioria de vocês deve conhecer o Tony Robbins, né? Um dos maiores gurus da nossa era, e ele fala uma coisa, né? Ele é muito a favor da atividade física, né? E ele fala que o movimento gera emoção, e o movimento gera mais emoção quando você está em grupo. Você vai para uma balada sozinho? Você gosta de ficar dançando numa balada sozinho? Não gosta. Você gosta de gente, de ter gente em volta. E quanto mais gente, mais empolgado você fica. Então o movimento, se mexer, gera emoção. E você pode ter certeza que os bons profissionais de coletivas sabem fazer isso muito bem. A gente está cercado de excelentes profissionais aqui, ó. É só você subir a timeline aqui, ó. Marcos Santos, Paulo Rodrigues, Pablo Costa Longa. Só nego muito bom. Só padrão ouro, padrão FIFA. Então, esses profissionais fazem a diferença. Procure os profissionais capacitados. E aí faz a conta. Você pagar 50 reais para um cara desse, você está saindo muito no lucro. Ele está saindo muito mais barato que uma escada, que vai atender um aluno maldito por hora, que vai ficar subindo naquela desgraça a 4 km por hora, não vai adiantar pomba nenhuma. Você vai ter pessoas que sabem liderar relacionamentos. E esses caras são capazes de trazer 300 pessoas de uma academia, como fez o Baiano quando saiu da Rio Sport Center e foi para a Bodytech. Então pensa nisso, né? Valorize as pessoas, porque são as pessoas que vão mudar o rumo dos seus negócios. Beleza? Obrigado aí por vocês terem assistido a gente, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para quem não segue aí a Start Cursos para seguir, né? A gente também está lançando, eu e o Leonardo Alevato, né, com a Empresário Fitness, a gente está lançando uma mentoria para pós a abertura, tá? A gente não vai te trazer nenhum milagre para agora, irmão, porque agora já deu ruim. A gente quer que você construa o seu negócio daqui para frente, né? O que já passou, já passou. Então a gente tem um produto aí bem legal para você construir a sua academia nesse momento, né, de pós-abertura. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Um beijo no coração. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Pablo Costa Longa. Obrigado, Marquinho. Você contribuiu demais, irmão. Sucesso aí. Você está fazendo a diferença. Você está sendo uma inspiração para mim. A gente precisa trocar uma ideia e a gente vai liderar esse novo mercado. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para contribuir, para lutar junto aí e liderar essa virada de mercado aí, trazer mudança para a vida das pessoas. Galera, muito obrigado, sigam a gente. E na próxima a gente vai trazer, a ideia é trazer, né, assuntos polêmicos. Pode deixar aí no inbox se você gostou, deixa lá a sua sugestão. E a ideia é trazer polêmica, tá? Não vim aqui para fazer cosquinha no teu ouvido, não. Vim aqui para polemizar mesmo. Beleza? Obrigado e até a próxima. Um beijo no coração aí, galera.